1.8, exercício diz o seguinte: o dispositivo da figura é constituído de dois pistões de mesmas dimensões geométricas que se deslocam em dois cilindros de mesmas dimensões. Então eles estão dentro de cilindros, esses pistões. Entre os pistões e os cilindros existe um lubrificante de viscosidade dinâmica 10 a menos 2 Newton por metro quadrado. O peso específico do pistão 1 é 20.000 newtons por metro cúbico. Qual é o peso específico do pistão 2 para que o conjunto se desloque na direção indicada com uma velocidade de 2 metros por segundo constante? Desprezar o atrito na corda e nas polias. Você tem um sentido à direita aqui, indicado por essa humilde setinha no fio entre as polias. Bom, para determinar o peso específico desse corpo 1, que é o detalhe, perdão, peso específico do 2, né? Sendo que o do 1 ele forneceu. Eu preciso criar uma igualdade de forças, a velocidade é constante, logo as forças se equilibram. Então nós temos uma descrição vetorial aqui rápida. Temos o pistão 2. Esse 2 tem peso 2, mas também tem uma tração. Essa tração, por sua vez, ela é transmitida pela corda, vai pela polia e chega no outro corpo 1. Esse corpo 1 sente a mesma tração e o peso 1 aqui. Agora, existe fluido nos dois, certo? Como você tem um movimento para a direita, nesse sentido, a tendência é do fluido ir contra. Então nós temos aqui uma força do fluido contra o movimento e aqui também uma força contra o movimento de descida. Essas forças todas vão se igualando. Nós poderíamos analisar o corpo como um todo, mas eu creio que isso pode gerar confusões em alguns. Então eu vou analisar, primeiramente, a força que atua em 1. No caso das forças em 1, eu tenho que peso 1, está se igualando à tração mais a força de cisalhamento do fluido. Já no corpo 2, movimento para cima, nós temos que a tração está apontando para um sentido e a força de cisalhamento mais o peso 2 estão contra. Veja que eu estou analisando as forças assumindo um sentido. Então, positivo para baixo, aqui positivo para cima, para ir de acordo com o movimento. Então eu peguei peso 1 menos os outros 2. Aqui tração menos os outros 2. Se nós formarmos essas duas equações, nota-se que as trações se cortam, e isso poderia ter sido feito desde o início, imaginando um corpo como um todo. As forças internas se cancelariam. Você teria duas forças de cisalhamento atuando. Ok? Daria para criar uma situação, né, analisando o corpo como um todo, pensando que o peso 1 puxa o peso 2. Peso 1 menos peso 2. Menos as duas forças de cisalhamento. Isso vai gerar a equação de igualdade de forças. Mas essa seria uma opção também. Aqui eu fiz uma análise individual e somei as equações de acordo com o sentido conveniente ao movimento. O fato é que nós temos que determinar o peso específico do 2. E aqui nós temos massa vezes gravidade. A massa 1 vezes gravidade é igual a 2 vezes a força de cisalhamento mais a massa 2 vezes gravidade. Peso específico, gente, seria a densidade vezes gravidade. Eu teria que dividir pelo volume desses corpos para chegar a essa condição. Então vamos recordar que peso específico, gama, ele é ρ vezes G, e que esse ρ é m sobre V vezes G. Então seria peso sobre volume. Tanto que a unidade de medida é newtons por metro cúbico do peso específico. Então, e o volume é o mesmo nesses corpos. Nós poderíamos dividir a equação toda pelo volume que eles apresentam. O nosso corpo tem 10 centímetros de diâmetro e vocês vão perceber que um tal de um L aí não vai ser necessário, mas existe um L
que seria a altura desse cilindro, certo? Como que é o volume do cilindro então? Seria πr ao quadrado vezes L. Ou vamos deixar como L, porque esse L vai me servir. Este R nós temos, seria 5 centímetros. Então seria π 0,05 ao quadrado vezes L. Esse é o volume, ok? Nós vamos guardar essa fórmula. Agora vamos usar aqui, ó, a força de cisalhamento. M1 vezes G é igual a 2 vezes μ vezes a área, vezes a velocidade máxima pela espessura, mais M2G. A área, por sua vez, gente, é a área de superfície lateral de contato dos cilindros, que é a mesma visto que os dois são iguais. Essa área, a gente sabe como que calcula, é 2πrl, que é a área lateral desse cilindro. O mesmo R, inclusive, que nós fizemos aqui, e o mesmo L que nós estamos usando aqui. Então a gente poderia dizer que essa área lateral, vou colocar a Lzinho, ela seria 2π R1L, portanto essa área lateral é 2π 0,05 vezes L. Usando essas informações todas aqui nessa equação, nós vamos primeiramente dividir pelo volume. Então vai ficar M1 vezes G sobre volume. Deixa eu arrumar aqui a folhinha. Igual a 2μ, área lateral, 2πrl, V máximo sobre a espessura, dividido pelo volume, mais M2G, dividido pelo volume. Mg sobre V vai dar quem? O peso específico. Então, vamos organizar aqui a minha baguncinha. E que eu tenho γ1, ok? Igual a 2μ 2π R1L, velocidade máxima pela espessura, dividido pelo volume do cilindro, que é πr ao quadrado vezes L, mais o peso específico 2, que é o que nos interessa. Veja que o L corta, gente. E aqui um dos R's também. π também corta. Então, peso específico 1 vai ser igual a 2 vezes 2, 4, vezes a viscosidade. Aqui não sobrou mais nada, apenas a velocidade máxima. E embaixo o que sobrou? Sobrou um R e a espessura, mais o peso específico 2. Bom, a velocidade máxima foi nos dado, vale 2 metros por segundo, ok. A viscosidade também foi nos dado, 0,01, que é o 10 a menos 2 aqui. E no caso da espessura, ela é esse 0,1 centímetro sobre 2. Vamos lembrar que espessura seria D2 menos D1 sobre 2. Nesse caso, 0,05 centímetros. Seria esse 10,1 menos 10 dividido por 2. Então, já temos tudo, hein? Vamos lá. Γ1 vale 20.000. 4 vezes 10 a menos 2, que é a viscosidade. Velocidade máxima, 2. Raio, que é o raio do cilindro, 0,05. 5, 10 a menos 2. A espessura, 1, 2, 5, 10 a menos 4. Mais o γ2 que nos interessa. Bom, vamos lá, né? Vamos para as continhas chatas aqui. Esse 10 a menos 2 corta. Você teria 8 dividido por 25, certo? Vezes um 10 a quarta, o que dá 3.200. Esse 3.200 vai subtrair os nossos 20.000. Então, vezes menos 1, mais 20.000.
e o peso específico 2 deu 16.800 newton por metro cúbico. Esse peso específico está aqui no gabarito, 16.800. Então, vamos recapitular para quem ficou um pouco confuso, qual que é a ideia principal. Uma igualdade de forças. Primeiro, os cilindros estão conectados por um cabo. Essa descrição ela é muito física, né? Pode ser que alguns tenham travado aqui nesse ponto. Mas eu tenho um peso 1 que puxa, peso 2 que vai contra e as forças de cisalhamento que vão contra também. Montada essa igualdade física, você consegue agora trabalhar matematicamente com a expressão para gerar o peso específico, que é o que nos interessava. Peso específico 1 e 2. Eu peguei a equação e dividi pelo volume. Com o peso específico já na equação, teve algumas consequências de cancelamento dentro da força de cisalhamento, que eu já coloquei embutido aqui, gerando então essa simplificação de fórmula e caindo na resposta. Pode ser que seja vantajoso para você, depois tentar em casa, encontrar apenas a força de cisalhamento, separadinha, porque você teria praticamente todos os dados. E aí você poderia descobrir separadamente o peso 2 e finalmente o peso específico. Mas não era uma questão muito complicada, a não ser por esse ponto de igualdade de forças. Vamos para o próximo.